Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, é sempre uma satisfação estar aqui. Hoje vamos falar aqui no nosso programa sobre hipertensão arterial, é o nosso tema de hoje aqui do nosso quadro Check-up no rádio. E quais são as formas de tratamento da hipertensão arterial, que no caso é a pressão alta, né? Isso, a pressão alta, Marcos. A gente trouxe hoje a proposta de falar sobre sobre as opções de tratamento da hipertensão. É lógico que nesse período da nossa conversa a gente não vai conseguir esgotar todas as possibilidades, mas a gente quis trazer aqui para as pessoas uma ideia, vou parafrasear seu programa, fazer um panorama, né, pelo menos das opções de tratamento que a gente tem da pressão alta. E para começar, a gente dividiria, assim, para ser uma pergunta com resposta rápida, as opções de tratamento elas se dividem em duas, Marcos. Tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. Basicamente, essas são as opções, o grande grupo de opções de tratamento de pressão que a gente tem. Você pode tratar sem usar medicação, sem intervenção medicamentosa, tratamento não medicamentoso, e você pode tratar utilizando medicações, que é o tratamento medicamentoso. Essas são os dois grupos grandes grupos de tratamento da pressão alta. Com relação a essa questão, logo depois, o que é o tratamento não medicamentoso? O tratamento não medicamentoso é o conjunto de opções de tratamento que a gente tem para reduzir a pressão arterial, que tem impacto, tem benefício para a redução da pressão arterial e que não envolvem diretamente você tomar algum tipo de medicação. A maior parte das medicações, a gente depois pode abordar isso, mas a maior parte das medicações hoje em dia para tratamento da pressão arterial em nível ambulatorial, paciente em casa, são na forma de comprimidos. Então, para facilitar aqui, para você não ter que estar tomando 1, 2, 3, 4, 5 comprimidos, existem opções de tratamento que são tratamento não medicamentosos. Essas opções, elas muitas vezes são ignoradas pela população, mas o conjunto delas eu resolvi trazer aqui e dar uma certa ênfase, porque o conjunto dessas medicações, segundo as revisões que estão inclusive publicadas na última diretriz brasileira de hipertensão arterial, que foi publicada em 2020, 2 anos atrás, e a mais recente, ela traz essas intervenções e ela mostra o resumo dos estudos, da maioria dos estudos que avaliavam essas intervenções, apresentando mais ou menos a magnitude, mais ou menos a quantidade de redução de pressão arterial que você tem com cada intervenção. Então eu resolvi juntar todos, eu fiz um arredondamento para que a gente fique mais fácil aqui, certo? Algumas é um pouco a mais, outras é um pouco a menos, mas eu arredondei só para a gente ter mais ou menos uma noção, tá certo? E eu vou tentar detalhar para a gente ver como existe possibilidade de a gente conseguir controlar a pressão arterial sem o uso de medicações. Infelizmente, por a gente viver no mundo onde a gente parece estar correndo sempre o tempo todo, a gente acaba não tendo tempo e às vezes também não tem disposição, às vezes a gente precisa colocar também, fazer uma autorreflexão, que às vezes a culpa não é do mundo, não é do trabalho, não é da vizinhança, não é da família, às vezes é a gente mesmo que falta um pouco a vontade de desempenhar e de exercer esse tratamento, e acaba sendo mais fácil você transferir toda a responsabilidade para um comprimido. Olha só, voltando para a história do tratamento medicamentoso, olha a quantidade de redução de pressão arterial que você pode ter com determinadas medicações. Isso não sou eu que estou dizendo, segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão. Você faz uma dieta que é chamada dieta do Mediterrâneo. É verdade que essa dieta é difícil de ser feita aqui. Ela envolve produtos que para a gente são caros, né? A inflação está aí, já está subindo todo tipo de alimento. Já era caro, agora vai ficar mais. Mas existem algumas coisas que são bem básicas que dá para colocar dentro dessa dieta para se aproximar pelo menos da dieta do Mediterrâneo. Redução de carne vermelha, aumento do consumo de carboidratos do tipo integral, arroz integral, pão integral, eliminar o máximo possível o consumo de doces e alimentos processados. Isso a gente pode fazer e é possível que não custe tanto assim, não pese tanto no bolso. A associação dessa dieta, Marcos, junto com a redução de sal, aí é a mão de quem está cozinhando. E
isso a gente não pode culpar o estresse, nem a família, nem nada, não. É questão de gosto. E gosto, a gente se acostuma, né? No começo você acha estranho, mas depois você se acostuma. Aí é uma questão de força de vontade mesmo, de consciência e entender, olha, eu preciso comer uma comida menos salgada, eu preciso colocar menos sal na comida, porque isso faz parte do tratamento. Você fizer essa associação, Marcos, de dieta, a dieta do Mediterrâneo, é uma dieta mais saudável, com mais vegetais e frutas, com massas integrais, com menos carne vermelha, comendo mais frango, mais peixe, outras carnes brancas, e isso reduz em 1 ponto, arredondando, isso reduz em 1 ponto aproximadamente a sua pressão arterial, tá certo? Curiosamente, você colocar chocolate na dieta pode reduzir até meio ponto adicional na pressão arterial, certo? A gente tem que atentar porque chocolate é um alimento calórico, então se você está colocando chocolate, você vai precisar equilibrar isso, tentando reduzir de alguma outra fonte. O chocolate mais indicado aí seria os chocolates meio amargos ou amargos, né? Porque o chocolate ao leite, chocolates mais adocicados, na verdade, eles contêm uma quantidade maior de açúcar e de leite que não trazem esse benefício. Se você perde peso, Marcos, perde pelo menos 5 quilos de peso, se você está, obviamente, acima do peso, né? E perde 5 quilos de peso, você reduz mais meio ponto da sua pressão arterial. Se você reduz o consumo de álcool a menos de 2 doses por dia, entenda, 2 doses 100 ml aproximadamente de bebida destilada ou 2 latinhas de cerveja, aproximadamente. Então, se você consome no máximo isso, essa quantidade por dia, você ainda reduz mais meio ponto da pressão arterial. Se você faz exercícios em casa, como respiração lenta, um exercício que é chamado de respiração lenta guiada, você tira um tempo para você e inspira e respira fundo, né? Inspira e expira profundamente durante 15 minutos aproximadamente. Isso, segundo a diretriz, pode reduzir em mais meio ponto a pressão arterial. Se você faz meditação, aí é uma meditação específica, meditação transcendental, mas se procurar meios de aprender e praticar essa meditação, você pode reduzir mais meio ponto da pressão arterial. E por último, se você deixa o sedentarismo e passa a praticar exercícios, o exercício aeróbico, né, uma caminhada moderada, que lhe deixa no final razoavelmente cansado, ela pode reduzir mais 1 ponto da pressão arterial. Se a gente somar, né, não sei se alguém estava anotando em casa, talvez não, então eu anotei aqui, se a gente somar, vai dar 1, 2, 3, 4,5, vai dar 4,5 pontos. Se a gente fizer todas essas medidas, né? São medidas que requerem disposição, muitas vezes tempo, mas a gente consegue se organizar. Se você conseguir se organizar para mudar de estilo de vida, é isso aqui que a gente chama de mudança de estilo de vida. Se você consegue se organizar para mudar isso, você pode trazer a sua pressão, por exemplo, ela está em 17 e ela vai cair para 12,5. Né? Ele vai reduzir 4,5 pontos da pressão arterial só com essas medidas, sem tomar nenhum comprimido, sem fazer uso de nenhuma medicação. Mas, na prática, é difícil de a gente ver isso, né? Um pouco pelo mundo, né? Que é muito corrido, um pouco por a gente mesmo. A gente também precisa, cada um, reconhecer onde tá acertando e onde está errando, mas é difícil de se implementar essas medidas, mas elas são medidas altamente eficazes e que não deixam você dependendo de uso de medicação. Então, essas são as opções que são colocadas aqui como tratamento não medicamentoso. Cada uma delas, isoladamente, ela tem pouco benefício, Marcos. Eu acho que talvez isso também impacte muito, né? Você vai para um remédio, só um comprimido, só um remédio só, ou 2 comprimidos, conseguem resolver o seu problema, mas você fica dependente do comprimido. Eu vivo dizendo para os pacientes que tratamento medicamentoso, comprimido, nos dias de hoje é como casamento, né? Você até separa, mas dá um trabalho danado. Não é como você ter qualquer vínculo afetivo aí, você vai numa festa, conhece a pessoa, fica ali de noite, no dia seguinte, se você quiser, nem liga mais não. Casamento é casamento, né? É feito para ser para a vida, né? Do mesmo jeito é o tratamento da pressão com medicação. Quando você começa o tratamento, ele é para a vida. Pode ser que lá na frente as coisas não deem certo e a gente precise tirar o remédio, mas a gente não começa um tratamento medicamentoso pensando em tirar o remédio de pressão do paciente, não. Então, isso para alertar como o uso
das medicações é uma etapa muito séria e que antes dela a gente precisa pensar nas outras opções. Então, individualmente, cada medida dessa, uma dieta só baixa 1 ponto, perder peso só baixa meio ponto, diminuir o álcool só baixa meio ponto, fazer a respiração lenta só baixa meio ponto, fazer exercício só baixa, é muito pouco. O remédio faz mais efeito. Mas se você junta todas elas, né, você tem um efeito, uma magnitude muito maior de efeito antihipertensivo. Se você realmente muda de estilo de vida, porque assim, você reduzir o sal da dieta, mas continuar comendo comida gordurosa, não perde peso, bebe álcool pra caramba, é estressado, não faz exercício nenhum, você não está mudando de estilo de vida, você está fazendo uma coisinha só, e aí você não consegue resolver. Quando você muda de estilo de vida e passa a seguir todas essas opções, essas recomendações, aí sim você pode de fato reduzir. Imagina, a pressão que está 17/10, você reduzir ela para 12/7, 12,5/7, né? Imagina o poder disso apenas fazendo coisas, né, mudanças no seu modo de viver. Não é fácil, mas é possível. Inclusive, você já respondeu até a pergunta da nossa ouvinte Maria José, quando ela pergunta se caminhada é indicada para reduzir a pressão? Sim. Dos que a gente mencionou aqui, inclusive, é um dos que tem o maior poder de redução da pressão arterial. Mais uma vez, isoladamente, ela muitas vezes não consegue resolver todo o problema, mas quando ela é associada a esses outros fatores, ela tem um grande potencial. Quando a gente compara um contra um, ela junto a caminhada, né, o exercício, na verdade não é só a caminhada, é qualquer exercício físico aeróbico. Aí conta caminhada, natação, ciclismo, qualquer exercício físico aeróbico que você faça de intensidade moderada, que é aquele onde você termina razoavelmente cansado, ainda consegue falar, não fica cortando a voz, né, ainda consegue falar, mas está cansado. Esse tipo de exercício sendo realizado aproximadamente 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos 3 vezes por semana, dando um total semanal de em torno de 150 minutos. Esse exercício ele tem o poder de reduzir a pressão arterial em 1 ponto, tanto a máxima quanto a mínima. Isso é arredondando, mas na prática a pressão sistólica reduz um pouquinho mais, a diastólica um pouquinho menos, mas para arredondar e facilitar, reduz em torno de 1 ponto. Ele junto com a dieta do Mediterrâneo associada à redução de sódio, são os 2 elementos que realmente mais reduzem individualmente, que mais reduzem a pressão arterial, né? Mas ela realmente funciona assim e é indicado para todos os pacientes que consigam fazer. Obviamente tem paciente que tem limitação, tem uma artrose avançada, não consegue praticar exercício físico, tem problema de coluna, e aí por essas razões particulares, aí esse paciente não vai ter essa opção como dentro das cartas aí que a gente vai utilizar. Mas quem pode fazer exercício é recomendado para 100% dos pacientes. Caminhada boa para a saúde é aquela que você sua a camisa, né? Caminhada que você sai para passear, não adianta. Eu digo nada, que a caminhada da comadre e a caminhada do compadre, que é aquela que você combina com o colega, vai bater um papo lá na ilha, ela é até boa para a mente. Ela funciona muito bem para a mente e ela é até recomendada, né? Ela funciona bem, mas ela não treina, ela não promove a mesma redução de desfechos e de doenças cardiovasculares como se fosse uma caminhada moderada. Um estudo recente, eu disse isso por muitos anos aqui, Marcos, que o exercício leve ele não servia de nada. Hoje em dia, saiu, acho que tem uns 2 meses atrás mais ou menos, saiu um estudo que mostra que mesmo o exercício leve, ele ainda é mais vantajoso do que o sedentarismo completo. Mas ele não se compara com esse exercício que a gente fala aqui, que é o nível de exercício moderado. Então essa caminhada da comadre e do compadre ainda é melhor do que tá conversando só sentado na beira da calçada, na cadeira de balanço. É melhor você estar conversando, dando um passeiozinho na ilha. Mas ele não reduz apropriadamente a pressão arterial e não consegue trazer tanto benefício assim para o coração. Ainda é melhor do que estar sentado, mas o ideal mesmo seria fazer uma caminhada onde você se concentra no que está fazendo e eu sempre digo para o paciente, é aquela onde você olha para o relógio querendo que
o tempo acabe logo, né, querendo que o exercício acabe porque você já está ficando cansado. Essa é mais ou menos a métrica que a gente tem para definir como um exercício tem uma intensidade moderada e não apenas uma intensidade leve. O exercício leve é aquele que você olha para o relógio e diz: eita, rapaz, o tempo passou, eu nem percebi, se fosse por mim eu ficava 2 horas aqui, eu vou me embora porque eu tenho que fazer minhas coisas. Esse exercício que não lhe deixa cansado, que você não está nem um pouco preocupado com a respiração, com o cansaço, ele é um exercício considerado leve. É melhor do que estar parado, mas não funciona tão bem como um exercício moderado. Agora, como cardiologista, doutor Wander, você disse aí, por exemplo, que o ideal seria 3 vezes por semana caminhada de 50 minutos, treino de 50 minutos, isso, ou 5 vezes de 30 minutos, né? Isso. Mas o descanso, o intervalo para o descanso é importante para o coração também? Esse intervalo de descanso ele é mais importante, Marcos, para a recomposição dos grupamentos musculares em pacientes que fazem exercícios, principalmente exercícios resistidos, exercício de musculação, ou aquele que faz exercícios aeróbicos, porém intensos, né? Por exemplo, você faz uma corrida de 10 quilômetros, aí você vai fazer 10 quilômetros de manhã, 10 quilômetros no outro dia de manhã de novo, 15 quilômetros no outro dia. Esses exercícios, eles desgastam realmente a musculatura e é preciso de um tempo para recompor a musculatura. Nesses casos aí seria recomendado você dar realmente um espaço entre um treino e outro um pouco maior, que seria em torno de 48 horas. Então você faria dia sim, dia não. Mas esse tempo de descanso ele é mais apropriado, ele é mais falado exatamente para o desgaste muscular e não para o treino cardíaco. Para a parte do treino cardíaco, você pode fazer o exercício, do ponto de vista do treino cardíaco, se o exercício não é intenso e se ele é aeróbico, porque o exercício aeróbico, a maior parte deles, usa vários grupamentos musculares. Então você não fica restrito a um local só. Como você vai na academia, quem vai na academia sabe disso. Você vai na academia e faz só braço e costa, aí no outro dia faz só perna e ombro. Então você está mais focado especificamente num grupamento muscular. Aí ele precisa ser descansado, né? Você faz um exercício intenso naquele dia, no dia seguinte ele precisa descansar para depois você vai lá e intervém de novo naquele grupo. Como o exercício aeróbico, ele usa muitos grupamentos musculares, de um modo geral, ele conta com o apoio do corpo como um todo, então é mais bem distribuído e você não sobrecarrega nenhum músculo sozinho. Então não tem essa necessidade, a não ser que você fizesse um exercício intenso. Realmente, eu vou fazer uma maratona por dia, 42 quilômetros e 950 metros. Aí justifica, você faz uma, aí você descansa 2, 3, 4 dias para poder fazer a próxima. Ou então você corre uma quantidade razoável. Eu corro 1h30, dá 10 quilômetros, 12 quilômetros todo dia que eu corro. Aí é melhor você fazer e dar um descanso. Mas se você faz aquele exercício moderado, como a gente falou, dá para fazer todo dia sem problema. Nosso ouvinte pergunta: quem tem problemas de pressão, qual o horário adequado para caminhar? Então, existem trabalhos que mostram que para pacientes com doença cardíaca grave e a pressão bem controlada não é uma doença cardíaca grave, certo? Eu preciso atinar isso. Existem trabalhos que mostram que para pacientes que têm doença cardíaca grave, que é aquele paciente que infartou e ficou com insuficiência cardíaca e tem uma limitação de movimentos, para esse paciente, ou então ficou com arritmia, para esse paciente é mais indicado o exercício ao final da tarde, porque no início da manhã o corpo ele está fazendo uma transição entre aquele momento do sono, onde a frequência cardíaca e a pressão arterial são mais baixas, e o momento que você se acorda, que há uma elevação, a gente chama de ascensão matinal. Você está elevando um pouco a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, para os pacientes com doença cardíaca grave, fazer essa transição brusca, você estava dormindo e acorda e já vai aumentar a intensidade do exercício físico, pode não ser adequado, pode ser, inclusive, prejudicial. Mas se você não tem uma doença cardíaca grave, o que eu digo para os pacientes lembrando, a pressão alta bem controlada não é uma doença cardíaca grave. Então, você está com a pressão alta, está dentro da meta de 13/8, você não tem uma doença grave. Você está com a pressão bem controlada, você está com a pressão arterial alta e ela não está controlada, mas não é em níveis avançados, por exemplo, está com
14 por 9, 15 por 9, não é ainda nível de doença grave, você ainda assim pode fazer esse exercício de manhã, sem problema nenhum. O que é que eu recomendo para os pacientes? Tem que fazer de manhã, tem que fazer de tarde. O que é que eu digo? Faça no horário que a sua rotina lhe permite, naquele horário que você gosta, no horário que dá para você, porque não adianta a gente tentar mandar na vida da pessoa, dizer para a pessoa fazer uma coisa, e aí ela faz para agradar, entre aspas, o médico, para tentar realmente mudar de vida, mas a rotina e todas as outras coisas consomem a pessoa e você daqui a 30 dias desiste. Então, se no seu horário que encaixa é fazer exercício de manhã, faça de manhã. Se no seu horário que encaixa é fazer de tarde, faça de tarde. Com a única exceção dos pacientes doentes graves. Esses, aí sim, a gente realmente recomenda que seja feito apenas no finalzinho da tarde. O ouvinte quer saber o seguinte, quem tem hipertensão arterial pode fazer funcional? Pode sim, nenhum problema. Nenhum problema. É bom, o exercício funcional está dentro desse exercício, dessa classe de exercícios aeróbicos, certo? Então ela promove redução da pressão arterial e se associado àquelas outras medidas que a gente falou, perder peso, fazer dieta, respiração lenta, reduzir o consumo de álcool, pode inclusive diminuir a necessidade de uso de medicações, se é o caso da pessoa. Se a pessoa já faz uso de medicações, a gente pode diminuir inclusive a necessidade de uso da medicação. Mas o exercício é indicado sim, sem nenhuma restrição. O bom é se movimentar. O bom é se movimentar, exatamente. Ok, doutor Vando, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só isso, eu agradeço também a oportunidade e gostaria de chamar a atenção das pessoas exatamente para essas possibilidades. Que a gente fala muito de remédio, dentro do consultório a gente fala muito de remédio, aqui nas entrevistas a gente fala muito de medicação e eles são super importantes. Sem medicações a gente não teria quantidade e qualidade de vida como a gente tem hoje. Mas elas sozinhas não são não resolvem tudo ou não são a solução mágica para tudo. Muitas vezes a gente dá um olhar diferente e modificar o nosso estilo de viver pode trazer muitos benefícios para o nosso organismo. 7h40, confirmando 7h40, doutor Vando.